sequência hoje na nossa série de mensagens, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Essa série que é baseada no livro do Peter Scazzero, um pastor americano, que ele passou por um período da vida dele extremamente difícil, tanto ministerialmente quanto também no relacionamento matrimonial dele. E ali então ele se viu obrigado, a buscar por ajuda de psicólogos para poder tratar algumas coisas na vida dele. E ele diz no livro que basicamente ele achava até aquele momento que simplesmente a conversão, a entrega da vida dele para Jesus havia sido suficiente para resolver todas as coisas quando ele botou diante da cruz de Cristo. E ali ele percebeu que a salvação sim ele alcançou, mas a nova vida que Deus então tem destinada para todos nós, ela é um processo que vai sendo vivido a cada dia. Essa nova vida ela vai sendo criada na nossa vida, na medida que nós vamos assim passando por um processo de restauração da imagem de Jesus em cada um de nós. Então, na medida que você se dispor, eu não vou aprofundar de novo o livro, mas é só para relembrar que é um livro que vale muito a pena você ler, porque nós estamos justamente complementando aqui no culto, aquilo que Peter Scazzero trata no livro dele. Então, de alguma forma, se você gosta de leitura, ou mesmo que você não tenha o hábito, eu quero reforçar isso. Vale muito a pena você ler esse livro, porque ele é uma leitura leve, e você vai conseguir entender com um pouco mais de profundidade o que eu estou querendo dizer na própria linguagem do autor Peter Scazzero, quem passou por essa situação e que ele viu que a importância que é para que a gente tenha uma espiritualidade sadia, também ter as emoções sadias. Se nós queremos viver um relacionamento maduro com Deus, o nosso relacionamento com Deus e com o próximo, a gente precisa viver restaurações também emocionais. E se a gente entende que o nosso Deus, Ele criou as nossas emoções, a nossa mente, tudo que nós somos, não deveria haver problema para a gente, como cristãos, entender que é sim possível conciliar essa linha das emoções, da psicologia, como algo que acrescenta na nossa espiritualidade. Que se nós tomarmos um conhecimento maior sobre o que o pecado trouxe de consequências sobre a nossa vida, sobre as nossas famílias, e o que precisa vir à tona para que Deus e o Espírito dele nos ajude a vivermos libertação, se nós tomarmos consciência disso, nós vamos ver o quanto que a nossa vida, às vezes depois de anos dentro da igreja, pode passar por um processo de uma nova revolução, quase que, a gente poderia dizer, quase que uma nova conversão. Não que é uma conversão no sentido de salvação e fé, mas no sentido de que finalmente a gente vai começar a experimentar mudanças nas nossas famílias, no nosso trabalho, em todos os níveis de relacionamento e principalmente com Deus. E hoje então nós vamos dar continuidade nessa série, e o tema que está no Data Show, o título de hoje é A Jornada através da Muralha. A Jornada através da Muralha. E esse é o título que o próprio autor, eu estou pegando sempre os títulos ali, e alguns dos textos bíblicos que ele cita em algum momento no livro dele. E esse título, para explicar o que é a muralha, eu gostaria de usar algumas outras palavras que a gente costuma ouvir. Provavelmente você já ouviu falar de que todo cristão passa, por exemplo, por um deserto espiritual. Essa palavra é muito mais comum do que a palavra, esse título, A Jornada através da Muralha. Por quê? Deserto é aquele... Quando a gente fala no meio cristão do deserto, é aquele período de seca, onde parece que a gente já não consegue ouvir a Deus, onde a gente já não consegue nem ter vontade de buscar a Deus, onde a gente vive crises na vida. E a ideia que o Peter Scazzero traz com esse título da muralha é semelhante a isso. Só que ele usa a imagem da muralha porque é como se fosse uma parede do templo aqui, literalmente isso, onde se você olha aqui para os fundos, sabendo que tem essa parede que é uma muralha, quando Deus nos coloca diante de muralhas, você não consegue atravessar ela por si só. Se alguém sair correndo com toda a força do mundo, por mais que tenha, faça academia, seja extremamente forte, a não ser que a parede foi mal construída, aqui, mas sair correndo, esbarrar aqui, não vai conseguir atravessar.
E a ideia do que ele quer justamente trazer no livro dele, quando ele começa a falar sobre isso, é dizer que todos nós, não somente em um momento da vida, em vários momentos da nossa vida, Deus vai nos colocar diante de muralhas aos quais a gente precisa entender que ali, naquele lugar onde Deus nos impede de atravessar, Ele quer fazer algo na nossa vida. É Deus quem não permite, somente com Ele a gente pode atravessar essa muralha. E como que a gente pode entender se a gente está passando, ou quando nós vamos estar vivendo dentro dessa muralha, né, que impede a gente de continuar avançando na vida? Ele vai dizer que basta você justamente perceber, por exemplo, quando você se sente extremamente fraco, desanimado, de novo, a ideia do deserto, onde você já não consegue nem mais ter vontade de buscar a Deus, a sede, né? Até mesmo chega num momento onde tu nem tem mais vontade de buscar a Deus, onde você se sente derrotado. E ele vai falando então que a muralha basicamente é um lugar que você vai se deparar com a realidade de que enquanto você não admitir a área que Deus quer trabalhar e que você precisa abrir mão disso, você vai ficar eternamente naquela muralha. É mais ou menos a ideia de que a gente precisa aprender a acolher o sofrimento. Nós vamos ter um outro tema relacionado a isso, mas é mais ou menos nesse sentido, de que a muralha ela vai trazer sofrimento. Semana passada, quando eu falei sobre o retroceder para avançar, durante a semana encontrando algumas pessoas, no primeiro dia da semana já ouvi de algumas pessoas dizendo que tema indigesto, porque de alguma maneira tu tem que parar e ser quase que forçado a pensar sobre a tua família de origem e relembrar talvez processos que você mesmo faz questão de esconder, e aí vir para o culto, e depois talvez de repente anos depois você disse isso está bem resolvido, mas talvez agora perceber que não está tão bem resolvido assim, é doloroso. E ali pode ser que esteja justamente surgindo a muralha que Deus está colocando diante da tua vida. Talvez algum assunto que você achou que estava mal resolvido e que justamente pode ser que nesse processo de retroceder, de avaliar a vida através desse tema, né, da espiritualidade emocionalmente sadia, é Deus quem está fazendo com que agora você entre na muralha. E aí você de repente diz, então é melhor não ter sido feita uma série de mensagens sobre essa, porque eu não queria isso, eu não gostaria. Mas o ponto-chave, de novo, é esse. Deus, ao longo da nossa vida, Ele está nos purificando e moldando a imagem de Jesus em nós. Então, pode ser que, o próprio Peter Scazzero vai falar no livro dele sobre isso, pode ser que um mesmo tema vai aparecer na sua vida várias e várias vezes. Porque, num momento, Deus trabalhou um pouquinho na tua vida naquela área. Daí você atravessa a muralha, volta a caminhar e a seguir a vida cristã, o seu relacionamento com Deus, com as pessoas, e daqui a alguns anos, de repente, Deus de novo traz à tona aquele problema, aquele seu temperamento, aquelas questões de família, algum problema que não foi resolvido, e de novo você vai ter que passar por isso. E quando você passa por isso, você vai se sentir talvez quase que depressivo, desanimado, você vai ter vontade até mesmo de abdicar, né, abandonar a fé em Deus, porque em muitos momentos o deserto, a muralha, faz a gente se revoltar contra Deus. E talvez aqui é um dos momentos mais graves da muralha, porque você está diante da escolha. Ou você se torna humilde e abraça o que Deus quer fazer na sua vida, ou a muralha pode ser um meio de, literalmente, a tua fé morrer. Então, diante desse assunto de hoje, a pergunta é: quando nós vamos passar pela muralha? E quando nós passarmos, na verdade, quando nós passarmos pela muralha, o que nós devemos fazer? Como nós devemos lidar? E como nos preparar e entender se a muralha está chegando diante da nossa vida ou não? Se de repente essa série de mensagens na tua vida é Deus usando para justamente trazer uma muralha que você talvez nunca passou por ela, ou que novamente você está tendo que relembrar esse assunto, algo que Deus já trabalhou muitos anos atrás e você achava que estava resolvido. Como lidar com isso que de repente Deus pode estar botando agora limites na tua vida e que você precisa tratar para que aí você possa avançar na tua vida de fé? E nós... o que foi ali?
Aí. Só clica de novo na tela que eu acho que agora... Aí. E hoje nós vamos fazer isso dando uma olhadinha lá em Gênesis capítulo 22. Então eu já convido você a deixar a sua Bíblia aberta. Nós vamos olhar para Abraão. Eu já tinha pedido para você, né, já estou desde o início dessa série, desafiando a nós como forma de nos prepararmos para o culto. Eu estou passando sempre o texto da pregação antecipadamente, né, sempre no domingo de manhã, entendendo que se o domingo é um dia de santificação para Deus, nós já deveríamos começar o dia diante de Deus. Então não é o final do dia que a gente santifica, mas o dia inteiro ele precisa ser santificado para Deus. E por isso que eu tenho botado esse desafio de você começar o domingo lendo o texto bíblico, já se preparando para o culto, já vivendo esse culto ao longo do dia, desse sábado, né, que é o dia de descanso, é o dia de santificação a Deus. Então deixa aberta a sua Bíblia em Gênesis 22, porque nós vamos olhar um pouquinho da história de Abraão e como foi esse processo dele de vivenciar a muralha e entender como isso pode fazer diferença para a nossa vida. E a primeira coisa que a gente quer entender é como que é o processo de chegada da muralha na vida de Abraão, essa jornada, e como que a gente também pode olhar para a vida dele e perceber que isso está acontecendo na nossa vida. Então a primeira coisa você vai ver lá em Gênesis 12, que é o processo de início da promessa de Deus para Abraão, da saída para a terra prometida, as bênçãos que Deus promete através da família dele para todos os povos. E nessa promessa aqui, então, a promessa de Deus, na verdade, começa muito para qualquer um de nós, a vida de fé, na maioria das vezes eu diria que é semelhante ao que aconteceu com Abraão. Quando a gente olha para a vida dele e para as nossas, quase sempre a conversão acontece a partir de uma promessa de salvação, de bênção para a nossa vida e de a gente viver um ânimo, ainda que você sabe que vai entrar numa jornada que é desconhecida. A conversão é uma jornada desconhecida para todos nós. Você não tem como saber o que vai acontecer com a tua família, com o teu trabalho, necessariamente, se você verdadeiramente virar um discípulo de Jesus. Você não sabe o que te espera pela frente ao seguir a Jesus. A gente olha isso para todos os homens e mulheres ao longo da Bíblia. O chamado é: vem e segue, depois tu vai ver para onde é que tu vai chegar. E Abraão foi a mesma coisa, mas sempre as pessoas que aceitaram o chamado, elas aceitam com alegria, porque elas sabem de quem está vindo esse chamado. Elas reconhecem que é o verdadeiro Deus que está chamando elas. E é isso que acontece na caminhada com Abraão. Ele não sabia o que estava por vir, de uma muralha que iria acontecer diante dele e diante de tantas coisas que ele ia ter que se deparar, da família, da vida dele, de tratar coisas. Queridos, assim como Abraão, muitas vezes nós vamos nos apegar a promessas e nós vamos nos frustrar, porque nem tudo acontece de uma hora para outra. A jornada da vida de fé e que vai nos colocar diante de muralhas começa quando a gente entende que, assim como Abraão recebeu uma promessa de entrar na terra prometida e que isso levou milhares de anos e não foi nem ele que entrou, foi gerações bem depois dele, netos, tataranetos, depois do Egito, que a gente viu, né, lembrou há poucos dias do José. Assim como Abraão talvez viveu frustrações, a caminhada dessa jornada começa também com a questão de que nós vamos nos deparar com o tempo de Deus, que não é o nosso tempo, de que nós vamos criar expectativas diante de Deus por causa das promessas dele e que talvez a gente entendeu um pouco errado. Ele falou a respeito de algo que muitas vezes é um pouco generalizado, sem detalhes do processo, mas a gente acha que tudo vai se resolver na vida, tudo vai dar certo, de que ao caminho de Canaã vai ser fácil esse processo. E Deus não disse para ele em nenhum momento de que a jornada até a terra prometida seria fácil. Abraão se frustra quando ele se revolta com Deus, aparecem anjos e Sara ri dos anjos que estão dizendo que ela vai ficar grávida. Eles vivem um processo de frustração. E isso também é o início dessa nossa caminhada, porque de alguma maneira é a nossa própria frustração em relação a Deus, das expectativas que nós temos, das promessas dele, ao nós nos convertermos, é que vão começar a nos levar para muralhas.
Porque se nós não tivéssemos uma visão tão limitada a respeito daquilo que Deus vai fazer, nós não precisaríamos nos frustrar. Nós não iríamos nos frustrar. Mas a nossa visão a respeito de Deus e dos planos dele são extremamente limitados. Eu ainda diria, segundo lugar dessa jornada, que os fracassos ao longo da jornada vão acontecer. Lá em Gênesis 16, a gente vai ver que Abraão e a sua impaciência fizeram com que ele tentasse realizar as promessas por conta própria, e aí resulta no nascimento de Ismael, o filho da promessa, que Deus daria um filho para ele, que seria da própria Sara, e aí dele viria essa grande nação, que seria uma bênção para todos os povos. Demorou. A impaciência de Abraão faz com que Sara mande ela pegar uma escrava, ele pegar uma escrava e ter relações, e dali nasceu Ismael, onde lá na frente a gente começa a ver essa divisão de muçulmanos, onde vem o povo árabe e o povo judeu. Então, quando você olha para a Bíblia e entende que Abraão, não que ele é o único culpado, por assim dizer, mas que ele tem responsabilidade de que a impaciência dele fez com que houvesse inimizade na história do povo de Deus, e que tudo que está acontecendo essa semana e alguns meses, lá em Israel, tem a ver com a impaciência do ser humano, com o pecado de a gente não se moldar. A gente vai entender que o fracasso, ele é um dos caminhos que Deus vai usando e que vai nos forçar a nos colocar diante de muralhas. Nessa jornada, quantas vezes a gente não se depara com o fato de que a gente tenta controlar a nossa vida, de que a gente vê problemas acontecendo e a gente diz, não, sou eu que tenho que resolver. Deus às vezes se silencia, a gente ora e Deus não responde, e aí a gente fica com a nossa proatividade impaciente, eu vou resolver isso, se ninguém faz, eu faço, e a gente vai lá e quando vê, cria um baita de um problema, assim como Abraão. Fracassos que vão nos levar nessa jornada a automaticamente nos deparar com uma muralha, porque no início de tudo a gente deveria ter ouvido as promessas e esperado com paciência, mas na medida que a gente se torna impaciente, nós vamos tentar controlar Deus e as coisas que vão acontecer, e aí inevitavelmente a gente vai começar a se preparar para a muralha. E quando nós lemos aqui, eu vou dar sequência então na leitura de Gênesis 22, do versículo 1 até o versículo 14, nós vamos ler novamente. Você vai ver que eu quero já dar ênfase nesse início do versículo 1, depois dessas coisas. Vamos ler? Se você tiver a sua Bíblia aí e quiser acompanhar, Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 14. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. E Deus continuou: Pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, o seu filho. Ele colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. E Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. E Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. E Isaque respondeu: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão! E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse:
não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor, no monte do Senhor se proverá. Queridos, muitas vezes, nesse processo que a gente vai ver de Abraão, de uma longa caminhada, a gente vai perceber que a jornada que Abraão viveu foi um processo usado por Deus para preparar ele para chegar diante da muralha. A jornada não é a muralha. Quantas vezes a gente passa por dificuldades na vida, assim como Abraão passou, por consequências de pecados, por erros de sermos impacientes, e de repente a gente, pela própria imaturidade emocional e espiritual, nós acabamos nos abatendo facilmente. Mas a muralha é algo muito mais radical e um momento que vai nos colocar diante de decisões extremamente sérias e que a gente só vai conseguir viver ela e passar por ela se a gente entender que a jornada faz parte do processo de preparação para aquilo que Deus realmente quer fazer na nossa vida. Todo tipo de sofrimento, todo tipo de consequência que Deus permite que nós colhermos dos nossos pecados, Deus está nos preparando ao longo de uma jornada, para que ao longo da vida, em processos contínuos, a gente chegue em momentos onde agora eu vou ter que arrancar na raiz determinadas coisas que ainda não foram curadas na tua vida. E é por isso que, na medida que a gente se converte, não é automático a mudança. Ao longo dessa vida na terra, enquanto Jesus não voltar, nós estamos passando continuamente por esse ciclo de uma jornada em que aquilo que eu era lá atrás me fortaleceu para, em momentos mais difíceis, Deus me colocar diante de muralhas, onde eu vou ter que agora me deparar com questões extremamente sérias na minha vida que eu preciso abandonar. E como então você olha esse início do capítulo 22, é nessa ideia que o autor de Gênesis, que a maioria dos teólogos dizem que seria Moisés que escreve Gênesis, dizem o seguinte, depois dessas coisas. Então, depois de Abraão ser chamado por Deus para uma caminhada, de que ele ia ter uma família, de ele enganar os reis, dizendo que a Sara não era esposa dele, de ele viver todos esses processos, agora vem realmente o teste. Isso aí é tudo cheio de muita tecnologia, para Deus, eu ia falar Deus bem na hora de honrar, entendeu? Então, a gente está aprimorando com a equipe de mídias da igreja tudo que é tecnologia aqui, ok? Então, é tudo proposital. Veio o teste de Deus. Eu ia falar o teste de Deus antes de eu honrar, entendeu? Mas só foi um pouquinho atrasado, viu, Adam? Na próxima vez, segura um pouquinho mais para soltar na hora, tá? Vamos treinar mais na próxima vez. Veio o teste de Deus, veio a muralha, para assim dizer. E o que é a muralha na vida de Abraão? Ele está testando, primeiro, a obediência pela fé, sem necessariamente saber se tu tem as respostas adequadas para obedecer a Deus. Eu citei aqui, botei Hebreus 11, 17 ao 19, que diz o seguinte a respeito de Abraão: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Muitas vezes, na nossa muralha, a primeira coisa que vai acontecer é isso que aconteceu com Abraão. Ou geralmente, a primeira coisa que nós vamos nos deparar diante da muralha é Deus pedindo algo extremamente difícil, e que tu não adianta fazer perguntas para Deus, que Ele não vai te responder o que Ele tem de intenção com isso.
porque é só ao final que tu vai realmente entender, porque é nesse processo de obedecer ou não que já começa o teste. Porque no fundo, quando Deus nos coloca diante de desafios enormes, o que Ele quer provar é: de que maneira tu olha para mim? Quem eu sou para ti? Tu confia plenamente em mim a ponto de cegamente obedecer e de repente ir contra tudo que é valores, que tu de repente entendia que isso era ser cristão, que isso era se relacionar com Deus, quebrar tradições e entender que para viver um relacionamento de verdade comigo, tu vai ter que ir muito além talvez das tradições que tu foi ensinado pela tua família, que tu foi ensinado até mesmo pelas igrejas, que tu vai ter que se abrir para conhecer a mim, aquele Deus que está nas Escrituras, não que a tradição da igreja e os costumes da igreja criaram, e que você talvez achou que isso era relacionamento. Semana passada eu falei dos 10 mandamentos da família, e o Peter Scazzero fala também, bem nos primeiros capítulos, sobre sinais de uma espiritualidade emocionalmente doentia. Ele não chama de 10 mandamentos, mas ele fala de sinais. E um dos sinais que ele diz que exemplificam uma espiritualidade doentia é fazer para Deus ao invés de estar com Deus. Quantas vezes a gente olha que obediência a Deus é estar cheio de atividades na igreja, correndo que nem um louco, assumindo um monte de coisas e achando que, sim, eu já me converti, eu entendo quem Deus é, e na medida que a gente está fazendo um monte de coisas para Deus, a gente entende que, mas eu estou lá orando, eu estou lendo a Bíblia, eu me envolvo com um monte de coisas, estou no grupo de louvor, e saio durante a semana, venho no culto, eu de repente estou no presbitério ainda, vou na célula, eu estou em um monte de coisas, e de repente na minha cabeça eu estou tendo um relacionamento com Deus. Mas o que realmente vale para Deus é aquilo que Jesus bota diante dos discípulos: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Não é obedecerão às tradições da igreja, as regras de como viver discipulado, de se tornar mais semelhante a Jesus, porque pode ser só uma programação. Nós criamos uma treliça, um sistema para tentar ajudar as pessoas a se achegarem a Deus, mas o sistema não é Deus. E a gente pode estar fazendo tudo isso com os líderes religiosos da época de Jesus, sem ter um relacionamento com Deus, sem ser parecido com Jesus, sem perdoar alguém que de repente Deus está dizendo. O perdão não é um sentimento, não é uma escolha, é uma ordem, é um mandamento. E aí quando a gente olha, é pela fé que Abraão obedece a Deus. Ele diz: se Deus mandou, eu posso não entender, mas eu vou fazer. Se Deus mandou eu perdoar aquela pessoa que é difícil, eu posso não entender, mas eu vou fazer. Se Deus mandou eu amar o meu inimigo e orar por ele, eu vou fazer isso. Eu posso não entender, mas eu vou fazer isso. Eu vou ao encontro dele. Se Deus mandou, e assim vai, tantas coisas que Deus manda na Bíblia e que Deus diz: e aí, tu vai obedecer ou tu quer primeiro entender? E geralmente nós, na nossa racionalidade, achamos que para eu obedecer eu preciso entender. Assim como os filhos fazem com os pais: pai, eu posso isso? Não. Por quê? Porque sim. Não que os pais são muito intencionais. Às vezes os pais simplesmente não podem porque eu não quero, porque eu aprendi que não pode isso. Por que eu não posso comer pirulito antes do almoço? Porque não pode. Tu nem sabe por quê, mas a tua mãe dizia. Mas Deus é intencional. Quando Ele exige obediência, Ele tem um propósito e Ele quer nos testar. Segunda coisa que Deus está testando na gente através da muralha é uma entrega total. Abraão, ele estava disposto a sacrificar o que era mais precioso para ele. E esse ato de entrega total revela que a nossa fé é testada quando Deus nos pede para entregar algo que nós valorizamos profundamente. De novo, as muralhas que Deus coloca diante da gente são lugares onde Deus vai exigir da gente uma entrega completa e não parcial. Onde vai exigir da gente, se a gente quer viver um amadurecimento na espiritualidade, de ter um relacionamento mais profundo com Ele, não basta você estar disposto a entregar 10% do teu salário. Deus vai exigir que tu aprenda a ser generoso
e você administrar adequadamente as finanças, a ponto de que, se Deus pedir e mostrar que uma pessoa está precisando de boa parte do teu salário e você tem condições ali e ainda vai manter tua família, ele vai dizer: é isso que eu quero, vai, vende tudo que tens e me segue. Total radicalidade. Seguir a Jesus exige radicalidade. Só que a gente abaixa a régua porque a gente tem medo de perder as pessoas da igreja. Mas o discipulado de Jesus sempre é radical. Mas a gente, como cristãos, a gente sempre abaixa a régua. Com Abraão, Deus não foi passando a mão na cabeça dele e dizendo: não, tudo bem, Abraão, se tu não quiser sair da tua terra, só vai até metade ali. Não, Abraão, simplesmente eu não vou pedir de ti um filho, vamos pedir o Ismael, não o Isaac, porque ele não era filho da promessa mesmo, né? Então pelo menos vamos resolver já um problema, porque ele não é tão amado por ti. Mas Deus pede aquilo que é mais valioso da gente, para ver o quanto que nós realmente estamos completamente entregues a Ele, e para que nós também compreendamos se realmente nós confiamos plenamente em Deus. Totalidade. Pede o seu filho, o seu único filho, como diz lá em Hebreus, e entregue. E a pergunta sempre vai ser: quais são os Isaques que Deus está pedindo para a gente entregar? O ponto culminante, o auge da fé de Abraão é que ele estava preparado para fazer qualquer coisa. Ele estava ali para obedecer a Deus e não importava que crença ele tinha. Ou você acha que ele não entendia que a vida para Deus é algo precioso? Por isso que os judeus não comiam sangue. Esses dias, a gente conversando, Helena, pergunta sobre isso. Por que os judeus não comem sangue? Porque no sangue está a vida. Então eles não comiam sangue, não comem sangue por isso. Por causa da simbologia e que Deus traz, da pedagogia que Deus traz com isso. Matar é pecado, e quem matar vai morrer. Isso é o castigo de quem age de uma maneira que não deveria, e Deus retira da terra quem descumpre a ordem de que só deveria existir vida. E isso já aponta lá para o Evangelho que diz: todos nós deveríamos estar mortos, porque Jesus é radical. Você não matou o seu irmão tirando a arma, dando um tiro, dando uma facada, mas se você odeia o seu irmão, você já matou ele. Radicalidade que Jesus pede da gente. Ele pede a entrega completa. E Abraão exigiu dele uma compreensão de que: mas Deus está pedindo para eu matar um filho, uma criança? Como assim? E ele disse: não cabe a mim entender, eu vou obedecer. Você entende o quanto que, aos olhos, se ele saísse contando para qualquer pessoa que aquilo foi uma ordem de Deus? Se coloca no lugar das mulheres de Sara. Onde é que está indo, Abraão? Não, só estou indo ali sacrificar Isaac, Deus me mandou. O que as mulheres iriam fazer com um marido desse? Por que ele disse para os servos ficar um pouco distante? Ele não contou para os servos quem era o sacrifício. Isaac não sabia. Pai, cadê? A gente esqueceu. Pai, o que nós vamos fazer? Não, Deus vai prover. E ele imagina o suor dele, o nervosismo de Abraão tendo que esconder, porque é óbvio que ele sabia que as pessoas iam achar que ele estava louco, mas ele tinha plena certeza que era Deus quem estava dando a direção para ele de obediência. Crenças, tradições, onde eu não entendo Deus. Talvez Deus está pedindo algo de mim que não faz o menor sentido, mas eu vou obedecer e vou fazer aquilo que Ele está me direcionando, e na hora que eu me deparar com a muralha, Ele vai prover. E por isso vem o terceiro ponto, isso, que é a resposta de Deus. Quando a gente passa pela muralha, nós vamos experimentar, após ela, quando a gente chega nela e a gente finalmente vivencia essa entrega total, todo esse processo, a primeira coisa que nós vamos começar a perceber é a provisão de Deus na muralha. Deus providenciou um cordeiro no lugar de Isaac, mostrando que no momento exato, Deus ele sempre vai prover o que a gente precisa. Em nossos momentos de maior necessidade, nos momentos que Deus nos prova, nos coloca diante de desafios de obediência que a gente não entende, é Deus dizendo: se tu obedecer,
tu vai ver eu provendo o que tu precisa. Quer um exemplo? De repente uma pessoa que está passando por uma crise financeira, que descobre que através de portas inesperadas, de um lugar que nunca imaginou que viria a solução para pagar uma dívida, é dali que vem. Quantas vezes a gente passa por momentos onde a gente diz, eu não sei mais o que fazer, e Abraão estava diante disso. Eu cheguei aqui, botei o meu filho e eu estou pronto com a faca para matar ele e acender o fogo, e é na crise, no auge, que ele começa a viver esse processo da provisão. Deus nos leva até o limite para poder entender que não somos nós que resolvemos o problema. Que se Ele pede para entregar tudo e abrir mão de tudo, aquilo que a gente precisa, é Ele quem vai prover. Se eu preciso de uma cura para uma doença, Deus vai nos testar até o limite e é Ele quem vai prover a cura ou não. Deus vai nos provar em áreas diferentes. Num casamento que talvez que parece não ter mais solução, muitas vezes Deus vai permitir que a gente, na nossa cegueira, por causa de algumas visões, de crenças limitantes, que não permitem a gente abrir mão e dizer, eu preciso pedir ajuda talvez. Eu preciso buscar um terapeuta para casar, eu preciso ir na igreja. E Deus vai permitir a gente enfrentar muralhas severas no casamento, até que a gente diga, eu vou me abrir para Deus. Eu vou buscar ajuda espiritual, eu vou buscar em Deus e em pessoas capacitadas ajuda para um casamento. Ajudas para resolver o meu problema financeiro no trabalho, da minha empresa. E Deus vai mantendo a gente. Então tá, tu quer ficar com a tua crença de que tu vai resolver o problema no teu trabalho, o problema com o teu filho, eu vou te manter ali, até o fim. Para que tu entenda que quando tu não tem mais controle de nada, quando tu entender de verdade que tu não precisa fazer nada, só faz o que eu mandar, fora isso não faz nada, que no tempo certo eu vou resolver o problema. Só faz o que eu mandar. E o fazer o que Deus manda é entender que eu tenho que ter plena certeza do que eu vou fazer, do que Deus pede antes de agir. Para isso exige sensibilidade. E por isso que pessoas que são extremamente obedientes a Deus são tratadas como loucas. Porque são poucas pessoas como Abraão que são sensíveis de verdade à voz de Deus. Para a maioria das pessoas, até mesmo de dentro da igreja, a gente acha radical algumas pessoas, e aí na história da igreja há exemplos diversos de pessoas que são radicais. Na história da igreja tem Francisco de Assis, que é chamado, né, de um santo na igreja católica, que abre mão de tudo, vira pobre, entrega tudo e vai lá. Na igreja católica tem as freiras, os padres, que não têm herança. A herança deles não fica para ninguém. São loucos, que não casam, loucos. Ainda que hajam dentro das igrejas pessoas que tentam obedecer e falham, mas há muitas pessoas que dão exemplos diversos de generosidade, que não dão somente 10%, e que a gente pensa, meu Deus, aquela pessoa está dando R$1.000 de dízimo, R$3.000 de dízimo na igreja, o cara é louco. Não, a média de dízimo das pessoas é 100, 100 e pouco, não precisa estar mais do que isso. Quem está dando 500, se o seu dízimo ia ser 2.000, já está mais do que bom 500, porque tu já fugiu do padrão, é loucura. Entende o que é as crenças que nos limitam e que Deus vai dizer, faz o que eu mando, faz o que eu mando, não fora disso, mas exige sensibilidade à voz de Deus. São poucos que realmente conseguem discernir o que é a voz do coração e o que é a voz de Deus. E geralmente nós não fazemos loucura quando a voz é de Deus, ou desculpa, quando a voz é do coração. Quem de nós naturalmente vai dizer, ama teu inimigo, eu vou tomar uma atitude de ir lá e me reconciliar com ele? A gente não faz isso naturalmente, é loucura. E Deus vai lá e diz, faz. Mas a pessoa não vai perdoar, eu não vou me reconciliar. Quem de nós vai dizer, eu vou ser fiel no dízimo, mas vai me faltar? E Deus diz, não vai te faltar, só obedece que não vai faltar. Eu vou prover, se tu for fiel à minha ordem, eu vou prover. E ao longo da história, começando com Abraão, Deus sempre mostra. Cadê o problema? Diminui a tela, né? E ainda, uma nova compreensão de Deus. A muralha
nos leva a entender que Deus não é aquele que a gente talvez imaginava. A palavra que aparece no versículo 14, né, o texto está como o Senhor proverá. Mas a palavra no original é Jeová Jireh, que é Deus proverá. Então, na verdade, Abraão não está falando uma frase. Ele está falando um dos nomes de Deus que qualificam a Deus. Porque Deus não se revela por nomes. Deus se revela por quem Ele é. O que Ele faz é que determina quem Ele é. Moisés encontra Deus na sarça ardente. E Deus diz: eu sou o que sou. Você vai me conhecer pelo que eu faço. E Abraão aqui descobre um Deus que ele nunca tinha descoberto. Quando a gente entra numa jornada, as muralhas que Deus vai colocar diante de nós são para que a gente compreenda, acima de tudo, quem Deus é. A gente acha, porque a gente está há 20, 30, 40, 50, 60 anos na igreja, olha a idade que Abraão tinha, já era mais de 80 anos quando ele saiu para essa jornada, e a gente está lá quase se aposentando na igreja. E a gente acha: eu já sei tudo de Deus. Eu já sei quem Deus é. Quem são qualquer pessoa para querer ensinar sobre espiritualidade? O que um pastorzinho de 30 e poucos anos quer falar para alguém que já está na igreja há anos sobre espiritualidade? O que ele quer ensinar sobre emoções? Porque eu já sou velho. Já estou careca, que nem um pastor. E o que ele quer ensinar para mim? O que ele quer ensinar de como eu buscar mais a Deus? Só que Deus sempre vai estar se revelando de novo, porque nós não conseguimos entender a plenitude de Deus. Nós não conseguimos ver a plenitude da glória de Deus. Porque a própria palavra diz: se nós víssemos a glória de Deus, nós seríamos mortos automaticamente. No mesmo momento que a gente visse a presença de Deus e tudo que Ele é, nós morreríamos. Por isso que a nossa visão de Deus é limitada. E por isso que cada vez que a gente pega as Escrituras, a palavra, e a gente lê o mesmo texto, anos após anos, Deus está se mostrando de uma maneira, parece que nova. Por isso que às vezes a gente está lendo um texto e a gente diz: como é que eu nunca dei atenção a esse trechinho? Assim como foi para mim, que já conhecia esse texto bíblico, que já estou trabalhando com o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável há muitos anos, e eu peguei esse texto, e a primeira coisa que apareceu para mim, que não aparece no livro, não aparece em outro lugar, é: depois dessas coisas. E isso me fez pensar: eu preciso falar da jornada. Depois do início da caminhada, aí veio a muralha. E eu pensei: como é que eu não me dei conta de que isso aqui tem um significado profundo na transformação de Abraão, e que foi depois da caminhada dele que Deus chegou no momento e do nada se revelou como o Deus que vai prover. Talvez a gente ainda não entendeu que há um Deus que vai prover tudo. E não somente o Deus que vai prover. O Deus que se revela como eu sou o que sou, em momentos diferentes. Que pode restaurar um casamento, que pode solucionar um problema financeiro, que pode tudo e que está no controle de tudo. E Ele diz: pode ser hoje que tu vai entender, pode ser amanhã. E não basta aquilo que tu já passou lá atrás. Ah, mas eu já passei por uma muralha, por que eu preciso passar por outra? Porque Deus vai se revelar de uma maneira mais profunda. E talvez uma face de Deus que você nunca tinha visto. E se você não estiver atento, você vai perder a oportunidade de se relacionar com essa característica de Deus e passar a viver um novo relacionamento com Ele. A muralha é um processo que Deus nos leva. Acima de tudo, após ela, quando Deus nos faz atravessar a parede, porque não somos nós, quando Ele nos faz compreender os propósitos dEle com a obediência, com a entrega total, no fim, a gente vai viver um novo relacionamento com Deus. Não tem como a gente se deparar com uma muralha e não sair diferente. A questão é o quanto que nós estamos dispostos a passar por muralhas e entender que toda jornada vai chegar inevitavelmente, em algum momento, vai chegar, onde a gente vai bater numa parede e Deus vai dizer: agora nós vamos ficar aqui um tempo. Enquanto tu não aprendeu o que precisa aprender,
enquanto o teu relacionamento comigo não for transformado, tu não vai atravessar isso. Porque eu tenho algo para fazer na tua vida. E tu pode se revoltar, tu pode ficar irritado comigo, pode ficar revoltado com o mundo à tua volta, mas não vai avançar daqui enquanto tu não entender que tu precisa se entregar completamente, me obedecer plenamente, para que aí você viva um relacionamento transformado comigo. Para que aí você entenda quem eu sou e quem tu é. Para que você não viva os fracassos que Abraão viveu na continuidade da jornada. Para que eu possa usar você ainda mais, é necessário você se deparar com muralhas. Para que você entenda que não tem a ver contigo. Não tem a ver contigo, tem a ver com quem Deus é. Para que você pare de achar que é o seu braço, na sua sabedoria, na tua capacidade, dons e talentos que tu vai resolver. E passe a entender que é Deus quem provê tudo o que a igreja dele precisa, tudo que a tua família precisa. É Deus quem dá a saúde para te trabalhar. E que se Ele tirar a tua saúde, Ele vai prover ainda assim o que tu precisa. Não é o teu esforço. É Deus quem provê tudo que nós precisamos. E eu te pergunto então, primeiro, assim como Abraão teve que esperar anos pelas promessas de Deus, como você lida com os momentos de espera na sua vida? Como esses momentos têm moldado a tua fé? O quão paciente você consegue ser para esperar as respostas de Deus? O quanto que a ansiedade domina o teu coração e a tua mente, enquanto as coisas não se resolvem? E o quanto que você consegue deitar no travesseiro e dormir e dizer, eu vou dormir, porque os problemas são teus, Deus. Ano retrasado, eu fui no Retiro dos Sonhos com o autor da Bíblia do Discipulado. Ele é americano, trabalhou anos no Brasil, David Connerfield, e ele estava lá e ele falando para líderes, a maioria pastores, mas líderes de igreja, e ele dizendo que uma das coisas que ele faz todas as noites é uma oração padrão, onde ele chega no final do dia e ele diz, eu não lembro totalmente a frase, mas ele diz mais ou menos isso: eu estou cansado, a igreja é tua, eu vou dormir. Estou cansado, a igreja é tua, o problema é teu, vou dormir. E a gente talvez deveria fazer mais vezes essa oração dizendo, Senhor, eu fiz o que eu tinha para fazer hoje, eu obedeci a Ti, estou cansado, te vira. Te vira por quê? Porque eu sei que Tu pode resolver. Segundo, Abraão obedeceu a Deus sem ter todas as respostas. Quais áreas da sua vida Deus está pedindo para você confiar nele? Mesmo que não entenda completamente o porquê. Abraão obedeceu a Deus sem ter todas as respostas. Quais áreas da tua vida Deus está pedindo para você confiar nele, mesmo que você não saiba o que vai acontecer lá na frente? Por último, após atravessar uma grande provação, Abraão conheceu Deus como Jeová Jireh. Qual provação em sua vida o ajudou a conhecer Deus de uma forma mais profunda? Quando você olha para alguma dificuldade e que foi realmente algo que você perdeu completamente o controle, quando foi que Deus se revelou para ti de uma maneira bem mais profunda do que você conhecia e que mudou a tua caminhada desde lá e que faz você entender que Deus é muito maior e mais complexo do que você realmente acha que você consegue entender? A gente se acha tão inteligente que quando acontecem algumas coisas, a gente, eu sou muito inteligente, eu estudei, eu fiz pós-graduação, fiz mestrado, fiz isso, não sei o que lá. Ou eu simplesmente acho que eu sou o cara que entende complexo de tudo que é coisa da política, eu sei fazer estratégia, não sei o que lá, fiz os planejamentos estratégicos, eu pego as coisas e já vou ligando tudo, eu entendi tudo. Será que tu realmente entendeu? Deus tem uma visão muito mais ampla do que a gente consegue ter. A nossa visão se limita talvez à cidade de Cristal. E olhem lá para Camaquã e um pouco dessa região. Quem somos nós para realmente discutir quem está certo ou errado lá em Israel? Porque é isso que a gente está vendo de novo, né? Israel está atacando inocentes, Israel isso, Israel aquilo, ou Hamas aquilo.
para sermos analistas políticos de guerra. Mas a gente acha que a gente está no controle do mundo e a gente sabe. E que se nós fôssemos julgar Israel e o Hezbollah, eu acho que é Hezbollah, não lembro qual é o outro grupo lá, que nós seríamos justos. Se nós fôssemos pegar o presidente Putin e esqueci o nome do ucraniano, nós íamos saber ser justos. A gente fica horrorizado com pessoas e diz que aquela pessoa foi injusta. Será? Nós nos achamos com uma visão muito ampla. Então, de novo, Abraão conheceu a um Deus que provê, que tem controle de tudo. Qual foi a situação na tua vida que fez tu entender que tu não tem controle de nada? Para mim, uma das últimas situações que aconteceu isso foi a pandemia. E eu não sei se a gente já se esqueceu disso. De um Deus que provê tudo que nós precisamos, porque ninguém sabia se ia estar vivo literalmente daqui a uma semana, e ninguém sabia se ia ter dinheiro para pagar as contas daqui a mais uma semana também. Foi um dia de cada vez, a gente tinha que esperar para avisar se ia ter culto, um dia antes às vezes, como é que ia ficar, etc. E a gente aprendeu a viver ali, um ano, quase, pelo menos, literalmente, quase isso aí, um dia de cada vez. Vamos ver o que vai vir de notícia, um dia. Vai vir auxílio do governo ou não vai? Nós vamos passar fome? Não vamos, está garantido, mas será? Ali foi um dos últimos momentos da minha vida que eu digo, ali eu aprendi a depender e ver que Deus, Ele provê, Ele está no controle de tudo. Quando foi a última vez que Deus se revelou com essa soberania para ti? Te convido a ter um minuto de silêncio. Tira um tempo para você continuar ouvindo a Deus. Talvez alguma coisa, né, como eu sempre digo, que eu falei ao longo da mensagem, mas que não fui eu, que te inquietou e Deus estava tentando te inquietar em relação a isso. Permita que isso, não numa meditação mística de religiões orientais, mas medite na palavra, digere essa palavra, permite que ela ecoe na tua mente e no teu coração, faça perguntas para Deus. Talvez você está diante de uma muralha e que você precisa botar diante de Deus a tua raiva, a tua frustração, para que você finalmente possa começar a entender o que Deus quer fazer. Tem um minuto de silêncio, ouça a voz de Deus.